Se você tem endometriose, mas você quer ter mais qualidade de vida, esse vídeo foi feito para você. Oi, maravilhindas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Ivanise Jares e eu quero ajudar você a mudar a sua vida, a sua saúde, através da nutrição e do estilo de vida saudável. E esse vídeo em especial é para essas mulheres lindas que me acompanham e, inclusive, algumas já me pediram um vídeo sobre endometriose. Então eu quis trazer um pouco da importância e do impacto que vai ter para a sua saúde como um todo, o estilo de vida saudável, melhorando a sua qualidade de vida nessa condição de saúde. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que isso vai impactar muito a sua vida. Você já percebeu o quanto o seu estilo de vida, sua alimentação e os seus cuidados com o seu estilo de vida podem impactar diretamente nos sintomas da endometriose? A verdade é que o nosso dia a dia vai ter um reflexo direto na nossa saúde. E eu sei que para você construir de fato uma qualidade de vida e conseguir até colocar em remissão essa doença, sem ter sintomas significativos, tendo realmente leveza na sua vida, qualidade de vida e até reduzindo esse grau de inflamação que essa própria doença gera no seu corpo, eu quero falar com você sobre alguns pilares, algumas estratégias e algumas coisas importantes para que você foque de verdade em cuidar e melhorar a sua condição de saúde. Então hoje vamos iniciar esse processo, essa jornada de ser uma nova mulher com muita qualidade de vida e tendo mais autonomia cuidando da sua saúde. Minhas lindas! Talvez você já saiba, talvez você não saiba, que a endometriose é uma doença crônica e ela é uma doença que tem uma base inflamatória. Isso significa que vai ter um impacto em todas as áreas da sua vida. Por quê? Quando a gente tem uma doença inflamatória, a gente tem um ambiente no nosso corpo mais inflamatório e a gente fala que isso é uma inflamação sistêmica. Isso gera um ambiente onde nós damos sinalizações de inflamação. É como se você tivesse uma sinalização de inflamação mais aumentada por causa da condição de saúde que você tem. Isso acontece em doenças autoimunes, isso acontece em algumas doenças inflamatórias, em doenças crônicas. E aí é como se esse ambiente do seu corpo produzisse mais citocinas inflamatórias. E eu gosto de dizer que as citocinas inflamatórias, para você entender de forma muito simples, ela é como se fosse assim. É uma sinalização que o seu corpo dá para entender que tem uma inflamação e que ela precisa ser resolvida. O que acontece é que é como se o sinal verde estivesse aberto o tempo inteiro. Então, é como se o sinal verde de que os carros com sinalização de inflamação estivessem deliberados para mandar essa informação de que está inflamado e de que tem que resolver. O problema é quando a gente não resolve essa inflamação. E esse ambiente muito inflamatório, ele vai sim dar outros problemas de saúde, outras complicações, piora na qualidade de vida e até mesmo um ambiente mais propício para outras doenças crônicas, né? Por isso que a gente precisa reduzir o grau de inflamação. Isso significa que a gente vai reduzir essa inflamação exacerbada, essa inflamação, essa sinalização contínua. É importante que o semáforo fique amarelo e vermelho de vez em quando também. Não dá para o tempo inteiro estar verde. E é isso que você precisa entender quando a gente fala de uma doença inflamatória. Uma coisa muito importante também de você saber é que tem um desequilíbrio ali hormonal, porque precisa ter um aumento do estrogênio. A gente fala que a endometriose ela é estrogênio dependente. Então, a maioria das mulheres vão ter sim uma resposta mais aumentada do estrogênio, que é esse hormônio que a gente precisa ter em quantidades ideais, mas que em algumas condições de saúde, como por exemplo a endometriose, a SOP, pode ter mais aumentado, e a gente chama isso de predominância estrogênica. Não necessariamente o estrogênio vai estar aumentado, mas a relação do estrogênio com a progesterona vai estar alterada. E, consequentemente, vai ter esse predomínio desse hormônio. Então, o que acontece na endometriose é que acontece um crescimento anormal de um tecido que fica dentro do útero, que é o endométrio, em outros lugares do corpo. Então, ele cresce principalmente em órgãos aqui na região pélvica, nos intestinos, na bexiga, em várias regiões aqui da região pélvica. Existem alguns casos que também fora dessa região pélvica, mas é muito raro. É mais comum nessa região pélvica, justamente porque é como se fosse um crescimento
do tecido do útero fora dele. Então até acredita-se, uma das teorias do porquê acontece a endometriose é justamente pelo fato de que durante a menstruação, algumas mulheres, na verdade a maioria das mulheres, vai ter um extravasamento desse conteúdo, né, desse tecido mesmo que a gente descama durante a menstruação. E em algumas mulheres acaba que se fixa esse tecido nessas regiões em que há o extravasamento. Mas como 90% das mulheres têm esse refluxo e só 10% manifestam a doença, acredita-se que tem a ver com muitos outros fatores também, hormonais e outras questões imunológicas que acabam não resolvendo a questão e aí acaba se crescendo o tecido fora do lugar certo. Existem outras teorias também que falam a respeito de alguns casos serem mutações genéticas de que o tecido cresce de forma espontânea em algumas regiões, sem necessariamente ter tido esse refluxo. Então é como se fosse uma diferenciação metaplásica que fala. Então tem uma diferenciação num tecido que não tem nada a ver, foi lá, se transformou num tecido parecido lá com o endométrio. E também tem uma teoria que é a que mais se enquadra, pensando que é multifatorial, é uma doença multifatorial, porque são várias coisas que influenciam para que aconteça essa doença, é a questão da genética mais a epigenética. Então o que seria isso? A predisposição que você talvez tenha a ter a condição mais o teu estilo de vida, que podem ter feito a manifestação da doença. Então, muitas pessoas podem ter mães, tias, parentesco de endometriose e não desenvolverem a doença, mas algumas pessoas podem ter um parentesco, ter uma predisposição genética, uma alteração genética que a gente fala, um polimorfismo, e sim com o estilo de vida, muitas vezes um ambiente mais inflamatório, um estilo de vida mais inflamatório, exposição a toxinas, estresse oxidativo, então as células estão sofrendo um processo ali de estresse por causa de vários compostos e estilo de vida como um todo, alimentação ruim, exposição a toxinas, fatores inflamatórios, imunológicos, hormonais. Várias coisas poderiam ser um fator para facilitar a manifestação dessa doença crônica. Não se sabe a causa plena do porquê que acontece isso, mas como é uma doença multifatorial, a gente sabe que o estilo de vida vai influenciar muito na qualidade de vida e nos sintomas dessa mulher que tem essa condição. Então, na sua vida, pode fazer total diferença você mudar o seu estilo de vida. Até bem parecido com o que acontece nas doenças crônicas, né? Então, existem algumas predisposições e aí, junto com o estilo de vida, com a epigenética, o estilo de vida muitas vezes ruim, em um ambiente, né? Muitas vezes que não cuida de pilares de saúde, alimentação, sono, exercício, mais ainda contaminantes, né? Que a gente tem contato na natureza, poluentes e tudo mais, geram esse estresse nas nossas células, esse dano celular e, consequentemente, manifestação de doenças crônicas. Então é até bem parecido com as outras doenças crônicas que a gente conhece. Mas por que eu falei tudo isso? Porque é importante você saber que a endometriose é uma doença inflamatória sistêmica. Então a gente não pode tratar ela apenas como um tratamento local, né? Simplesmente fazer uma cirurgia e tirar. Vai ser necessário em alguns casos? Vai, mas é muito importante a gente pensar na saúde como uma forma integral, como um todo. A gente nunca separa um órgão do outro, a gente não separa o nosso dedinho dos nossos órgãos, a gente não separa um órgão interno dos outros órgãos, todos eles estão comunicando, todo o nosso corpo se comunica. Então, quando a gente pensa em tratar uma questão de saúde, a gente precisa pensar nesse cuidado como um todo, para que a gente de fato veja essa melhora, essa mudança e muitas vezes até a remissão dessa condição. Pensando nisso, eu separei 6 pilares primordiais para você, mulher que tem endometriose, cuidar, focar, para você ver mudança no seu estilo de vida, na sua qualidade de vida e ajudar a reduzir esse grau de inflamação e, consequentemente, ver melhora em todos os aspectos da sua saúde. O primeiro, maravilhoso, lindo divo, é a maravilhosa alimentação anti-inflamatória. Aqui no canal eu já tenho alguns vídeos falando sobre uma alimentação mais anti-inflamatória. Eu vou deixar aqui para você ir ver. Mas eu separei algumas coisas que são muito importantes para você incluir na sua alimentação, pensando em ter uma alimentação de verdade anti-inflamatória. Então, a primeira coisa que eu penso é em comida de verdade, vocês sabem disso, comida de verdade colorida, rica e variada quando possível, e quando você tiver condição de deixar teu prato mais colorido, se você puder fazer isso, faça, porque isso é muito rico
rico nutricionalmente é em a gente acrescentar polifenóis e antioxidantes. Então aqui a gente poderia, por exemplo, pensar em frutas vermelhas, no chá verde, na cúrcuma. Muitos outros alimentos são ricos nesses antioxidantes, mas especificamente esses aqui que eu dei o exemplo, eles são muito ricos em antioxidantes. E eles vão ajudar a reduzir aquele excesso de citocinas inflamatórias que está sendo manifestos por causa do ambiente da doença. Eles ajudam a modular a expressão de alguns genes mais inflamatórios. Então é muito interessante você incluir na sua alimentação uma alimentação rica, sim, comida de verdade, sim, mas incluir alguns alimentos específicos para você ter intencionalmente esses compostos antioxidantes no seu dia a dia. Um outro superalimento que você precisa incluir é o ômega 3. Então, a gente encontra nos peixes de água fria e águas profundas, mas você também pode até pensar na suplementação. Inclusive, se você tem interesse, eu trago um vídeo sobre suplementação na endometriose, me fala aqui nos comentários, que daí eu vou fazer esse vídeo para vocês também. É muito importante a gente ter esse ácido graxo, que é um tipo de gordura boa, porque ele vai ajudar a regular a inflamação. Quando a gente tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, a gente acaba tendo um desequilíbrio da inflamação. A gente tem um ambiente mais inflamatório. E hoje, na nossa alimentação, a gente tem muito ômega 6. Então, é extremamente importante que você tenha uma alimentação rica em ômega 3, para que você consiga equilibrar. Porque, por exemplo, na endometriose, ocorre um aumento das prostaglandinas, que são responsáveis, muitas vezes, por o aumento ali da dor, da percepção de dor. Então, quando a gente coloca esse tipo de ômega 3 na nossa alimentação, a gente consegue também ajudar a inibir esse excesso de prostaglandina, melhorar esse sintoma que você tem e essa condição. É claro que é junto com o estilo de vida, é um todo, sim, é um todo, mas é muito interessante pensando que você, tendo um estilo de vida saudável e sendo intencional incluindo algumas coisas, você pode sim ter muita melhora nos sintomas e na sua qualidade de vida. Então, na minha percepção, para uma pessoa que tem doença inflamatória, o ômega 3, a suplementação de forma adequada, é essencial. E eu tenho um vídeo falando sobre ômega 3 aqui, eu vou deixar aqui também para vocês. Incluir fibras também é muito interessante, porque vai ajudar a evitar a reabsorção que pode acontecer lá no intestino do estrogênio, porque elas auxiliam nessa eliminação do excesso desse estrogênio, que em algumas mulheres que têm essas condições, como eu falei, vão ter aumentado a questão do estrogênio no corpo. E como as fibras vão ajudar a não fazer essa reabsorção, isso também vai ajudar a não estimular essas lesões que a pessoa já tem, gerando mais cólica e outros problemas. A gente fala que é para reduzir a reabsorção hepatoentérica. E aí existe uma controvérsia sobre a questão de consumir alimentos ricos em estrogênio. Então existem alguns alimentos que têm compostos que são muito semelhantes ao estrogênio e que em algumas mulheres pode ser negativo, em outras pode ser até positivo. Os estudos mostram isso. Acaba que os estudos são muito inconclusivos com relação a isso. De forma geral, a gente acaba recomendando não ter o consumo exagerado e muitas vezes evitar o consumo de alimentos que são ricos nesse tipo de componente. A gente tem, por exemplo, na soja e nos derivados de soja, esses fitoestrógenos, que em algumas pessoas podem atrapalhar e em algumas não. Então, como a gente não tem essa conclusão exata de se você vai ser a pessoa que vai ser ruim ou bom, é melhor evitar, para você não ter esse aumento aí do estrogênio e ter complicações também nos teus sintomas e nessa condição de saúde. A alimentação vai ter um impacto muito positivo na sua saúde, na questão da endometriose, justamente por reduzir a inflamação. Vai até ajudar na regulação hormonal, porque a gente consegue com a nossa alimentação melhorar a nossa regulação hormonal. E também a dor. Então, modulação da dor é muito significativa quando você tem uma alimentação rica nesses compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, e pode impactar diretamente os sintomas que você tem quando você está com crise de endometriose, questões mais específicas. É claro que, junto com o tratamento com a sua médica, né, a sua ginecologista, provavelmente alguma questão hormonal aí para te ajudar, seja um DIU,
seja um outro hormônio que ela tenha colocado para reduzir esse impacto durante o período menstrual. Mas é muito importante você saber que vai ter um impacto diretamente na inflamação e isso pode tirar 100% esses sintomas que você tem se você for modulando o seu estilo de vida, cuidando intencionalmente da sua alimentação. Meninas, um outro ponto muito importante que vocês precisam sair daqui sabendo e priorizando a partir de hoje é a saúde intestinal. Eu não sei se todas sabem, mas o intestino ele está diretamente relacionado a várias condições de saúde. E o intestino é importantíssimo para que haja um equilíbrio hormonal e também inflamatório no seu corpo. Quando a gente tem um intestino mais disbiótico, um desequilíbrio dessa microbiota intestinal, das bactérias boas do intestino, isso vai ter um impacto muito grande nessa reabsorção de estrogênio no seu intestino, porque existe uma enzima bacteriana que, quando produzida em excesso, facilita essa reabsorção desse hormônio. Então pensa, se você tá com um intestino desequilibrado e com excesso desse tipo de enzima, que não é interessante você ter muito, vai ter um aumento do estrogênio, facilitando e piorando as condições dessa doença. Então, a alimentação já entra aqui também, porque querendo ou não, você cuidando da sua alimentação, você vai ter um perfil de bactérias melhores no intestino, mas é importante você também não ter uma alimentação muito rica em farinhas, em açúcares, em aditivos químicos, porque tudo isso vai impactar diretamente essas bactérias do seu intestino. Se você come muitos aditivos, se você come muita farinha, muito refinado, muito açúcar, você vai impactar, vai deixar um desequilíbrio ali da tua flora e vai, consequentemente, ter um aumento de bactérias que não são tão interessantes, que vão piorar até a tua condição de saúde. Não só essa, como várias condições de saúde. Além de que, quando a gente tem excesso de bactérias ruins, poucas bactérias boas, a gente acaba tendo mais lesões nesse revestimento do intestino. E isso vai atrapalhar o sistema imunológico, vai piorar condições inflamatórias, vai mandar mais daquelas sinalizações inflamatórias que eu falei para vocês. E quando a gente tem mais bactérias boas, ou seja, a gente tem uma alimentação rica que alimenta bactérias boas, a gente vai ter um ambiente com mais bactérias boas. E, consequentemente, essas bactérias boas também liberam sinalização. Assim como as bactérias ruins liberam, as boas também liberam. E as boas liberam sinalização boa. A gente fala que são os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm ação anti-inflamatória nos nossos intestinos. E isso vai ajudar muito a gente ter um ambiente menos inflamado, mais anti-inflamatório, contribuindo para essa doença crônica inflamatória. Muitas mulheres também têm endometriose nos intestinos, então a gente melhorando questões intestinais, a gente consegue sim melhorar qualidade de vida, sintomas, tendo um ambiente menos inflamado, essa melhora do metabolismo do estrogênio, né? Ou seja, como ele está sendo absorvido, se ele está sendo ou não reabsorvido, e até o alívio da dor, que é mais aumentada nessas condições. Minhas lindas, o vídeo ia ficar muito grande, então eu decidi falar esses dois com vocês, e eu vou gravar um outro vídeo para você continuar vendo o que impacta, de que forma o teu estilo de vida impacta nos sintomas, na qualidade de vida com relação à endometriose. Então fica no aguardo para a parte 2 desse vídeo, porque eu tenho certeza que você cuidar destes pilares específicos, modulando teu estilo de vida, sendo intencional, você vai melhorar muito a tua qualidade de vida. E eu espero que isso tenha um impacto significativo para você. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver a mais por aqui. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Beijos!